Política, com Rosiane Carvalho. Hora de Política com Rosiane Carvalho, que traz destaques da política local, regional e nacional. Rosiane Carvalho, que hoje trata, claro, de vários assuntos. Começamos hoje falando sobre o Porto de Tabatinga, que se mostra aí estratégico para a ampliação das relações comerciais entre Brasil e China. Temos novidades sobre isso, Rosiane. Muito boa tarde para você. A gente está tentando conexão aqui com a Rosiane Carvalho, que hoje trata de diversos assuntos, principalmente sobre esse porto de Tabatinga, que é um porto estratégico aí. A gente lembra, inclusive, que recentemente, tivemos aí os investimentos do governo chinês, no porto de Xangai, mostrando aí que essa parte da região amazônica como um todo está recebendo investimentos da China. É um debate aí que é importante nós ficarmos de olho, até por conta desse contexto da Zona Franca de Manaus, e todas as questões que permeiam essa possibilidade de se ter cada vez mais aí condições de você conseguir fazer com que os comércios praticados aqui na região norte do Brasil, aqui no Amazonas, Roraima também nesse contexto, Rondônia, então uma questão estratégica para nós. A gente vai seguir, inclusive, acompanhando no noticiário local. Temos vários parlamentares, inclusive, debruçados sobre esse assunto. Até para citar para você, não sei se você recorda, em algumas semanas, nós conversamos com o deputado federal Sidney Leite, que fez aí um alerta importante sobre isso, inclusive para a importância de se ter aí uma estruturação maior nesse porto em Tabatinga, ele ser alfandegado, é uma proposta, inclusive, que está sendo discutida na Assembleia, também em Brasília. Rosiane Carvalho, claro que vai explicar melhor conosco. Rosiane já está conosco, Rose? Boa tarde para você. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, para todo mundo que ouve a gente na Band News Difusora. Tudo bem? Tudo tranquilo. Rose, estava adiantando aqui para os nossos ouvintes o primeiro assunto que você vai trazer aqui na coluna, que é o Porto de Tabatinga, que se mostra estratégico para essa ampliação das relações econômicas entre o Brasil e a China, mas tem novidades sobre isso, Ricardo, nós fizemos uma entrevista exclusiva com o deputado federal Sidney Leite. Essa entrevista já está disponível no YouTube da Band News, lá na seção do Exclusiva, no nosso conteúdo. E eu recomendo muito. A entrevista com o Sidney Leite tratou sobre várias questões políticas, questões econômicas também do Estado do Amazonas. E uma delas é essa novidade que ele deu de primeira mão para a gente, porque ele tem ali uma dinâmica de circulação, de busca de informações também, como parlamentar, e ele traz essa informação que está muito próximo, esse funcionamento de uma forma como alfândega no Porto de Tabatinga, cumprindo, portanto, também uma das rotas para o Pacífico, e isso vindo a funcionar, de uma forma muito estratégica para a própria Zona Franca de Manaus, criando um vínculo maior, um mercado melhor aqui com os países da América Latina. A gente tem um trecho da fala do Sidney Leite, você quer compartilhar com os ouvintes? Vamos ouvir. O eixo norte, por via fluvial e parte terrestre, nós já representamos grande parte do escoamento da produção do agronegócio desse país, principalmente de grãos, o que no passado representava um porto de Santos. Com essa proposta, com a inauguração desse porto de Xangai, lá em Lima, no Peru, nós vamos ter uma economia de 21 dias do Brasil para fazer esse retorno aí, e agora com Trump, isso aí está mais animado, esse debate do Canal do Panamá para chegar no Pacífico, E vai aproximar muito o Brasil dos nossos principais parceiros comerciais, que são os países asiáticos. Diga-se de passagem, a única obra que precisa nisso é a dragagem no Solimões e, fruto da nossa luta, tive uma conversa semana passada, inclusive, para tratar dos ponteiros e da greve da Receita Federal aqui no Amazonas. O Porto de Tabatinga vai ser alfandegado, que é um gargalo, e nós vamos resolver isso. Das rotas, vai ser a primeira a ficar pronta, E eu estou esperando passar o carnaval para fazer uma visita à ministra Simone Tebet para dar esse feedback, porque ela é uma entusiasta
né, disso, Teve lá, né? e sem dúvida nenhuma é um ganho econômico para o Brasil, competitividade muito grande, mas que com certeza o Amazonas vai ganhar porque vai estar nessa rota de serviço. É isso, Rose. Isso mesmo, olha, o meu retorno está péssimo, eu não consegui ouvir quase nada da fala do Sidney Leite, eu espero que os ouvintes tenham conseguido. Se você quiser puxar algum mote aí da entrevista, da fala dele, pode puxar, senão eu acrescento algumas outras coisas. O que eu achei interessante que ele falou foi sobre o encaminhamento para ser um porto alfandegado, né? Que é de fato a atualização, né? A importância de ser alfandegado para escoamento desses produtos, né? Isso é importante para a Zona Franca de Manaus, é importante para o próprio país. A gente fez uma série de entrevistas no Exclusiva do ano passado com candidatos a prefeitos do interior do estado. E os candidatos do interior do estado, de Itacoatiara, falaram bastante sobre a importância estratégica do porto de Itacoatiara também, para essa região e para o município de Itacoatiara. Quem mais falou, quem melhor falou sobre esse assunto na ocasião foi o deputado estadual Cabo Maciel. Ele tem muito conteúdo a respeito dessa questão, conhece Itacoatiara, é filho de Itacoatiara. Eu, inclusive, recomendo essa entrevista também para os nossos ouvintes. Mas é importantíssimo para o interior, assim, o maior tráfego, né, a maior trânsito de pessoas está pelos rios, né, de consumo e tudo mais. E aqui é uma área industrial. A ministra Simone Tebet esteve lá na área da fronteira no ano passado, se animou bastante com essas possibilidades, mas é claro, elas devem vir em paralelo com análise, com debate com a própria população em função dos impactos, para que os negativos sejam minimizados e os positivos possam ser ampliados e compartilhados com a população local e com a variedade de realidades que há nessa região, Ricardo. Olha, da entrevista com o Sidney Leite, eu também destaco algumas ações e denúncias que ele está tomando, está levando à frente em relação à saúde indígena. Ele reclama ali, faz um questionamento que é muito importante de ser feito. Então, por que o estado do Amazonas, tendo a maior população indígena, concentrando essa maior população indígena do Brasil, ele não tem um hospital indígena, né? Por que não temos um hospital indígena? Por que não discutimos com os indígenas essa realidade, né? Desse atendimento diferenciado que é necessário para os indígenas? Ele defende ainda um credenciamento diferente, adequado à realidade do interior do estado do Amazonas, mas também de vários outros estados da Amazônia, em relação às ambulâncias. Veja que ele não está pedindo nem a estrutura, porque os municípios já têm suas ambulâncias, eles já têm para poder salvar vidas no interior do estado. E ele coloca, inclusive, que é nesse tipo de trajeto, é nesse tipo de veículo que há o maior transporte de pacientes da Amazônia. Então, as ambulâncias, elas são necessárias, só que você sabe, o combustível é muito caro. Aqui em Manaus aumentou. Você imagina que preço vai chegar no interior do estado? Porque no valor anterior chegava a 13, 12 reais. Eu lembro que uma vez eu fui em Atalaia do Norte, eles vendiam a gasolina numa garrafa PET por 13 reais o litro. 13 reais o litro. E isso já tem 2 anos. Isso aumentou, com certeza. Então, no interior do estado, o que as pessoas costumam chamar de custo Amazônia, que muito adequadamente está sendo chamado por nós amazônidas agora de fator Amazônia, em relação às condições desta região, né, deste bioma, isso torna algumas coisas mais caras. Então, elas repassar alguns recursos para a saúde, da mesma forma como se passa para São Paulo, é uma medida ineficiente, preconceituosa e que não atende às diferenças regionais. E aí o Sidney Leite, como deputado federal, está fazendo a defesa de um cadastro diferenciado para o interior, para compra de combustível para essas ambulâncias, porque isso seria de muita ajuda para o interior e para salvar vidas no interior do estado. Deixa eu ver aqui o que mais que eu destaco da entrevista dele. Ele comentou sobre essa taxa de juros, fez críticas, né, às taxas de juros impostas pelo Banco Central e que ele coloca que essa taxa de juros elevada tem prejuízo acentuado na Zona Franca de Manaus, porque o nosso maior consumo, o nosso maior mercado consumidor está no Brasil, e se as pessoas consomem menos, nós produzimos bens de consumo, se elas consomem menos, a Zona Franca produz menos
e, portanto, tem menos linhas de geração de emprego e de renda nesta região. Esse é um resumo, mas a entrevista completa vale a pena. Ele fala de política, da movimentação do Omar, do Eduardo, do governador do estado, da questão da Assembleia Legislativa na disputa de poder e na manutenção desse poder, né, por meio desses problemas que estão ocorrendo aí com o STF. É isso, a entrevista completa você encontra no YouTube da Band News Difusora. Agora, Rose, explica pra gente o que é o G9 da Amazônia, que os indígenas pretendem aí mudar as questões de financiamento climático para ser direto, né? E o fim da exploração de petróleo na Amazônia, né? Isso, olha, teve um evento que eu estou aqui me lamentando com a Stephanie, porque ele não foi tão bem divulgado, e a gente considera, inclusive, que possa ter sido de forma proposital, estratégica para os indígenas, mas eles reuniram entre 12 e 14 de fevereiro agora, né, aqui em Manaus, Ricardo, e o que eles chamam de G9 da Amazônia Indígena é uma coalizão internacional formada por lideranças indígenas de organizações indígenas dos 9 países amazônicos, né? Então, assim, aquela cúpula que a gente viu ocorrer em Belém, naquela ocasião já ocorreu um evento paralelo que foi precedente à cúpula dos presidentes, né, dos países amazônicos, para falar, para debater a realidade amazônica. Tudo isso como proposta para o que vem este ano, em novembro, que é a COP. É a COP que vai acontecer lá em Belém. Então, os indígenas, eles deram continuidade a esses debates em eventos diferentes, na própria COP que aconteceu no ano passado, outra pré-COP que aconteceu lá na Colômbia também no ano passado, no meio do ano, e agora tem essa nova reunião. Claro que cada reunião dessa tem pautas específicas, mas todas elas tratam de interesses comuns, de um fortalecimento desse grupo, para que eles possam ir atrás de pautas que geralmente não estão na agenda dos representantes políticos, né? Então, entre essas, o fortalecimento das organizações indígenas, recursos que possam ser direcionados para elas, para que elas tenham autonomia, né, de fazer uma aplicação, um entendimento, um debate a partir das suas próprias perspectivas sobre bem viver, sobre defesa territorial e tudo mais. A demanda que eles colocam nesse momento, também que é importante, é uma copresidência, uma presidência da COP que também represente os povos indígenas desses territórios e desses 9 países amazônicos. É uma outra pauta importante que estão defendendo a partir dessa organização do G9 indígena da Amazônia. Isso é muito legal, muito interessante, a gente pode trazer outras vezes aqui na coluna. Eu vou encerrar aqui a minha participação convidando vocês, quem não assistiu completo, está lá no YouTube da Band News, o debate que nós fizemos ontem com a doutora Catarina Estrela, uma advogada criminalista muito competente, de alta qualidade, o conteúdo da Catarina Estrela, e do professor Marcelo Seráfico, nosso colunista também, sociólogo da UFAM, que dispensa qualquer comentário, todo mundo sabe que eu sou fã do professor Marcelo Seráfico. Então, eles fizeram debates ali do ponto de vista político e jurídico sobre a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria da República contra o ex-presidente Bolsonaro e contra uma série de aliados em relação à trama de golpe de Estado. A Catarina Estrela faz explicações muito pontuais, detalhadas, específicas sobre o que as pessoas estão debatendo de forma muito ignorante sobre esse projeto. Então, esse processo, eu recomendo que vocês assistam lá para concordar, para discordar, mas para ter um melhor conteúdo, uma melhor visão sobre o que está ocorrendo. É isso, Rosa. Um forte abraço e até segunda-feira. Até segunda. Ricardo, vamos nessa, Cindy? Vamos nessa.